Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo à meditação do Evangelho desta terça-feira da terceira semana da Páscoa. Evangelho de São João, capítulo 6, versículo de 30 a 35. Jesus é o pão dos peregrinos, o alimento que sana a nossa fome de eternidade. Às vezes, nós queremos dar ordens a Jesus e esquecemos que a verdadeira ordem se dá na adesão e não na dúvida. O povo contesta Jesus fazendo memória de um alimento passado, o alimento que Deus deu a Moisés. Agora, Jesus é o alimento que Deus dá. Vejamos esse conectivo interessante. No passado, Deus deu, e hoje Ele dá em seu Filho Jesus. Jesus é essa única oferta perene, constante ao Pai. Qualquer outro alimento, ele perece facilmente. Mas Jesus não perece. É o pão que nos dá o verdadeiro alimento. Aqui nós fazemos memória também da sua encarnação, pois o dia em que ele tomou a forma humana, ele começou a alimentar o mundo com a sua presença salvífica. A única coisa que Jesus solicita é que tenhamos fé em sua pessoa, mas infelizmente os ouvintes desta narrativa, eles querem outra prova, como condição para crer. Dizia Tomás Halick no livro A Noite do Confessor que a fé que parece grande e firme é na realidade uma fé de chumbo, solidificada, inchada, cheia de si. Nossa fé tão duvidosa, tão cambaleante e tão fria. Nós queremos apenas sinais, e mais uma vez abrindo dúvidas e deixando que dúvida possa abrir outra dúvida, porta para outras dúvidas. A fé verdadeira, ela precisa confrontar a nossa dúvida, mas não uma dúvida da ação salvífica e presente de Deus, mas uma dúvida da minha verdadeira relação com Deus. Quantos santos, na sua noite escura, nas suas maiores dificuldades, sabiam que deviam perseverar, mesmo não sentindo e nem sendo respondidos? Cristo é aquele que encabeça o novo êxodo, por isso aqui a citação de Moisés. Moisés foi aquele que libertou do Egito, do faraó. Jesus, com seu pão doado, nos liberta das dívidas eternas, da morte de um caminho sem retorno. Jesus, ele toma a frente na procissão da nossa vida. Nesta procissão nós não nos cansaremos, nós não passaremos mais fome nem sede. No caminho de Jesus, pouco a pouco nós vamos descobrir que a verdade é uma pessoa, é o ressuscitado e não falas. Às vezes, nós insistimos muito e gastamos muitas energias tentando racionalizar a fé, correndo o risco de procurar e não se encontrar e não viver a fé e aí passarmos a vida toda insatisfeitos. Em Jesus nós encontramos Deus presente, aquele que quer ser achado, que quer saciar. Aquele que crê em Jesus vai ao Pai por um caminho seguro e comendo um alimento sólido. Talvez nós precisemos nos reconciliar com algumas imagens em nós, imagens de traição que nos provocaram uma dúvida até mesmo de Deus, imagens de frustração por não termos recebido na vida aquilo que nós desejávamos, situações de enfermidade que nos paralisaram e daí duvidamos da ação de Deus, pensando que o seu poder se reduziria a uma cura a mais do que uma cura física. Jesus quer muito mais do que uma cura física. Quando nós, aqui na fase da reconciliação com as imagens, Ele quer estar ao nosso lado como amigo, mas nós queremos Ele muitas vezes como nosso funcionário. Da mesma forma que na carne de Cristo nós encontramos a salvação, é preciso que nós também nos reconciliemos com a nossa carne, o nosso corpo, cientes de que o nosso corpo é uma ressonância do corpo de Deus. O nosso corpo é ponte entre Deus e nós, bem como a nossa alma, mas há uma tendência de nós olharmos para a alma dissociada do corpo. Onde em nossa carne nós pensamos que Deus não está, é ali o local que Ele usará para ressurgir em nós. Perceber que nos membros do meu corpo, como expressão de gratuidade, eu preciso entender a dádiva de Deus e louvar o Criador. Quando eu aceitar em mim
o que eu quis lançar fora, aí eu celebrarei na minha carne a verdadeira Eucaristia da vida. Aquilo que eu mais ignorei na minha vida é o meu caminho para a união com a carne de Cristo. Concluo com a frase do monge Zacarias Reyes, que diz que aceitar a si mesmo significa aceitar-se em dois aspectos: o próprio caráter, a biografia e o corpo. Portanto, lembremos que a verdadeira fé passa pela totalidade do meu ser unido ao de Deus. Os meus lados difíceis também celebram a Eucaristia da reconciliação. Eu preciso voluntariamente construir um altar na minha carne para o Senhor. Na minha vida, na minha história, nos meus pecados e virtudes, ali eu entenderei que quem me alimenta é Jesus. Ali eu não darei ordens a Jesus, mas receberei da totalidade do seu amor o alimento para a eternidade. A você, meu irmão, minha irmã, paz e alegria.